Lúcifer, aquele que traz a luz. Durante séculos, essa palavra não representava o diabo. Não era o nome de uma entidade maligna e nem de um símbolo de revolta contra o divino. Era uma palavra ligada aos céus, ao primeiro brilho que surge antes do amanhecer, ao astro que aparece quando a noite ainda domina o horizonte, anunciando a chegada do sol. Este astro, hoje, é o planeta que chamamos de Vênus. Mas então, como uma estrela se tornou um anjo caído? Como uma expressão poética de antigos textos se tornou uma das figuras mais complexas da história da religião e do ocultismo? A resposta para essa pergunta atravessa impérios antigos, diversas traduções, interpretações teológicas e séculos de transformação cultural. Porque antes de existir um diabo chamado Lúcifer, existia apenas um brilho nos céus. Começaremos desenvolvendo a nossa ideia a partir do seguinte ponto. Muito antes de Lúcifer ser associado ao mal, os seres humanos já observaram uma luz singular no céu. Diferente das outras estrelas, ela surgia próxima ao nascer do sol e desapareceria quando a claridade do dia tomava conta do horizonte. Era um fenômeno que despertava fascínio entre os antigos. E para muitos povos, os astros não eram apenas objetos distantes no céu. Eles eram símbolos que representavam as forças divinas, os ciclos da natureza e as mensagens do mundo superior. E entre todos os corpos celestes, Vênus possuía uma característica única. Este astro podia aparecer tanto antes do amanhecer quanto depois do pôr do sol. Por isso, diferentes civilizações deram grande importância a esse astro. Na tradição romana, um dos adjetivos para esse astro era lux ferre, aquele que traz a luz. Era um título poético, era uma descrição para o astro que parecia carregar a primeira luz do dia. Não havia nesse nome qualquer associação com maldade. Pelo contrário, a imagem era de beleza, esperança e renovação. O próprio conceito de portador da luz possuía uma relação profunda com a ideia de conhecimento. A luz sempre foi utilizada como símbolo daquilo que revela, que tira algo das sombras, que elimina a escuridão, permitindo assim enxergar aquilo que antes estava oculto. E talvez seja justamente essa dualidade, luz e sombra, revelação e queda, que faria esse símbolo atravessar os séculos. Mas tempos depois entraríamos no ponto mais importante da narrativa, a história entre Isaías e o rei da Babilônia, onde acontece a primeira grande transformação do símbolo de Lúcifer. Uma antiga metáfora sobre orgulho e queda começa a ser reinterpretada séculos depois, como a origem do anjo caído. Durante séculos, a palavra Lúcifer permaneceu ligada apenas ao brilho de uma estrela. Mas uma antiga profecia mudaria completamente o destino desse símbolo. Uma passagem que séculos mais tarde seria interpretada como a descrição da queda de um ser celestial. Essa passagem está no livro de Isaías, mas para compreender sua verdadeira origem, precisamos voltar a um dos maiores impérios da antiguidade, a Babilônia. No século VI a.C., o Império Babilônico era uma das maiores potências do mundo antigo. Sua capital, a cidade da Babilônia, era conhecida por sua riqueza, seus templos monumentais e seu poder militar. Mas para o povo de Israel, a Babilônia representava algo muito mais profundo. Ela era um símbolo do exílio. Essa interpretação surgiria muito tempo depois. Mas existe algo fascinante nessa passagem. A metáfora escolhida pelo profeta não era aleatória. A queda de uma estrela era uma imagem conhecida no mundo antigo. E é aqui que encontramos o primeiro grande mistério da história de Lúcifer. A mesma imagem que originalmente representava a queda de um rei humano seria, séculos depois, reinterpretada como a queda de uma criatura celestial. Uma metáfora sobre o orgulho se transformaria em uma narrativa sobre rebelião espiritual.
Mas essa transformação ainda dependeria de um elemento fundamental, uma tradução, feita de maneira, digamos, peculiar, porque seria através de uma única palavra em latim que o nome Lúcifer atravessaria os séculos e ganharia um novo significado. Uma única palavra escrita em uma língua diferente seria responsável por transformar completamente a maneira como milhões de pessoas compreenderiam essa figura ao longo dos séculos. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os textos bíblicos circulavam principalmente entre duas tradições linguísticas: o hebraico, a língua original de grande parte das escrituras judaicas, e o grego, língua utilizada na tradução conhecida como Septuaginta, que era amplamente utilizada pelos primeiros cristãos. Na tradução grega do livro de Isaías, a expressão hebraica Eleu ben Sachá foi traduzida como uma referência à estrela da manhã. A ideia permanecia a mesma, uma imagem poética sobre brilho, elevação e queda. Mas séculos depois, o mundo cristão ocidental passaria por uma grande transformação linguística. No final do século IV, a Igreja buscava estabelecer uma tradução latina mais precisa das Escrituras. E nesse contexto que surge uma das figuras mais importantes da história bíblica, Jerônimo. Nascido por volta do ano de 347, Jerônimo era um estudioso profundamente dedicado às línguas antigas e dedicou grande parte da sua vida à tradução dos textos bíblicos. Seu trabalho daria origem àquilo que ficaria conhecido como Vulgata Latina, a tradução da Bíblia que se tornaria dominante na Europa Ocidental durante muitos séculos. Ao traduzir o livro de Isaías para o latim, Jerônimo encontrou a expressão hebraica relacionada à estrela da manhã e então escolheu uma palavra que já existia dentro da própria língua latina, Lucifer. O termo Lúcifer já havia sido utilizado por escritores antigos como um título para a estrela da manhã. Mas aqui acontece algo extraordinário. A tradução de Jerônimo preservou o significado original da palavra, porém, ao longo dos séculos seguintes, leitores que já conheciam tradições sobre anjos caídos começaram a interpretar essa palavra de uma nova maneira. E isto seria a porta de entrada para a transformação que aconteceria posteriormente quando diferentes tradições cristãs começaram a conectar essa passagem de Isaías com outras imagens presentes nas Escrituras. E esse talvez é um dos maiores paradoxos dessa história. A mesma palavra usada para representar a luz acabaria se tornando o nome associado às trevas. Mas, para que essa transformação acontecesse completamente, ainda faltava uma peça. Era necessário unir diferentes textos bíblicos e construir uma narrativa ainda mais complexa. A história de um ser celestial que teria se rebelado contra Deus. E essa construção aconteceria através dos grandes teólogos dos primeiros séculos do cristianismo. Durante os primeiros séculos do cristianismo, uma pergunta antiga começou a ocupar a mente dos teólogos. Se Deus criou todas as coisas e tudo aquilo que ele criou era bom, por conta da sua natureza benéfica e amorosa, de onde surgiu o mal? Essa pergunta se tornaria uma das grandes questões da filosofia religiosa. E para respondê-la, muitos pensadores cristãos começaram a desenvolver uma narrativa sobre a origem do mal espiritual. Uma narrativa que, ao longo dos séculos, acabaria sendo associada à figura de Lúcifer. É importante compreender que essa história não aparece de forma completa em um único texto bíblico. A imagem do anjo que se rebela contra Deus e é expulso do céu surge através da união de diferentes passagens das Escrituras e das interpretações feitas por teólogos cristãos. Aos poucos, imagens separadas começaram a formar uma única narrativa como peças de um mesmo quebra-cabeça. A queda de uma figura orgulhosa em Isaías, a descrição de um ser exaltado em Ezequiel,
A visão de uma batalha celestial no Apocalipse e a queda de Satanás foi presente no Evangelho de Lucas. Com o passar do tempo, essas passagens começaram a ser lidas como partes de uma mesma história. Um dos primeiros grandes pensadores a desenvolver uma visão elaborada sobre essa questão foi Orígenes. Vivendo entre os séculos 2 e 3, Orígenes foi um dos mais importantes estudiosos cristãos de sua época. Ele defendia que as escrituras possuíam diferentes níveis de significado. Além do sentido literal, existia também um sentido espiritual e simbólico. Para Orígenes, determinadas passagens bíblicas poderiam revelar acontecimentos do mundo invisível. Essa maneira de interpretar as escrituras abriu espaço para compreender certas descrições de reis terrenos como reflexos de realidades espirituais. Assim, a queda descrita em Isaías poderia ser vista não apenas como a queda de um governante humano, mas como um símbolo da queda de uma inteligência espiritual dominada pelo orgulho. Outro importante nome nesse desenvolvimento foi Tertuliano. Tertuliano foi um dos principais escritores cristãos a desenvolver uma visão mais definida sobre a natureza de Satanás. Em seus escritos, a figura do adversário de Deus começa a ganhar características mais próximas daquilo que seria conhecido posteriormente. Um ser espiritual rebelde, um inimigo da humanidade, uma força associada à corrupção e ao pecado. Embora ainda não existia uma narrativa completa de Lúcifer como um anjo caído, essas ideias ajudaram a formar o terreno teológico onde essa interpretação surgiria. O problema de Lúcifer não seria apenas ter cometido um erro, seria desejar ocupar uma posição que pertencia somente a Deus. A luz que deveria refletir o Criador teria tentado tornar-se a própria fonte da luz criadora. E essa interpretação se tornaria uma das bases da visão cristã medieval sobre o diabo. Séculos depois, essa tradição continua sendo desenvolvida por Gregório Magno. No início da Idade Média, Gregório ajudou a consolidar a imagem de Satanás como o grande adversário espiritual da humanidade. A queda passou a ser associada principalmente ao orgulho. Aquele que desejava elevar-se acima de todos acabou sendo lançado abaixo de todos. Essa ideia se tornaria uma das mensagens morais mais importantes da tradição medieval. O orgulho é o caminho da queda. Mas a história de Lúcifer ainda não estava completa, porque a Idade Média não apenas desenvolveu uma teologia sobre ele, ela também deu luz a um novo símbolo, um rosto, uma aparência e uma personalidade. E essa imagem seria eternizada por dois dos maiores escritores da história ocidental. Os dois responsáveis por Lúcifer deixar os tratados teológicos e ganhar a forma que domina o imaginário moderno. O anjo caído, belo, orgulhoso, mas condenado. Na Europa medieval, a religião não era transmitida apenas através dos livros. Grande parte da população não sabia ler. Por isso, igrejas e catedrais utilizavam imagens como uma forma de ensinar histórias sagradas. O céu, o inferno, os anjos e os demônios eram representados visualmente para comunicar ideias espirituais. Mas, curiosamente, existe uma grande contradição na forma como Lúcifer passou a ser representado. Porque ele não era apenas uma criatura monstruosa. Em muitas interpretações medievais, ele também era descrito como um ser de grande beleza. E essa ideia possui uma lógica dentro da própria tradição cristã. Se Lúcifer havia sido originalmente um dos mais elevados anjos criados por Deus, sua queda seria justamente a mais trágica, porque ele teria perdido algo grandioso. A queda de uma criatura insignificante não causaria nenhum impacto, mas a queda do mais elevado tornava a história ainda mais poderosa. Essa visão aparece em diferentes textos religiosos e literários da época, mas seria no século XIV que essa imagem ganharia uma das suas representações mais influentes.
foi um poeta italiano chamado Dante Alighieri. Em sua obra monumental, A Divina Comédia, Dante cria uma das descrições mais marcantes do inferno já escritas. E dentro desse universo, Lúcifer ocupa um lugar mais profundo de todos. Na visão de Dante, o inferno não é um reino governado unicamente por Lúcifer. Ele não é um rei sentado em um trono de fogo. Pelo contrário, ele está preso no centro do inferno, imóvel, congelado. Como você reage diante das pinturas, das artes e dos textos que exaltam esse símbolo? Não podemos negar que parte fundamental do cristianismo é construído por conta da imagem de Lúcifer. Não podemos negar também que todo o esoterismo ocidental moderno tem em Lúcifer um herói, aquele que rompeu qualquer limite para buscar aquilo que desejava. E aqui nos resta apenas um caminho: admitir que a complexidade deste símbolo pode não estar acessível a nós, e o que nos resta é apenas seguir as seguintes palavras: luz e sombra são o caminho, mas o caminho é guiado pela luz.